Feche os olhos, vamos orar agora. Vamos dar início à meditação na palavra. Pai querido, nós estamos reunidos para aprender do Senhor, Pai. Nós estamos reunidos, ó Deus, para ter a luz da Tua palavra iluminando a nossa vida, Senhor, direcionando o nosso ser, nossos sentimentos, a nossa maneira de lidar com o mundo à nossa volta. Deus, nós somos confrontados como nós temos crido realmente no Senhor. E esse momento é um momento muito importante para o nosso ser, para a nossa formação, para ter a nossa fé moldada à Tua vontade. Por isso, Pai, nós te pedimos, seja com cada pessoa aqui presente, Deus. Visita com o Teu Espírito Santo, Senhor, a fim de que a Tua palavra encontre terreno fértil para crescer, frutificar, para dar frutos para a Tua honra e a Tua glória, Senhor. Deus, molda em nós esses vasos que o Senhor coloca um tesouro inestimável, Deus. Molda em nós, ó Deus amado, os Teus servos que são mandados ao mundo para cumprir a Tua missão. Por isso, Pai, que a Tua palavra caia no nosso coração e transforme a nossa vida para a honra e glória do Teu santo nome. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém, meus irmãos? Pode sentar. Bom, meus irmãos, quero começar com uma pergunta profunda e sincera, e eu espero que isso encontre um lugar especial na vida de vocês, para que marque a vida cotidiana, todo dia de vocês se lembrem dessa pergunta que eu estou fazendo hoje aqui. Você já se sentiu um salvo hoje? Você já se sentiu um salvo hoje? O que a realidade da salvação transforma o seu dia, a sua vida? O que isso quer dizer? Já pensou que como a gente se compreende como salvo, quer dizer a maneira, ou revela a maneira como a gente enfrenta o mundo, o nosso dia, as horas do nosso dia, os desafios do nosso dia. E faz toda a diferença do mundo a gente compreender esse papel no mundo que é nosso de ser salvo. Porque a partir do que Cristo realiza, de como Deus tem trabalhado a redenção da humanidade, é que nós somos formados e somos enviados para o mundo. Talvez para muitas pessoas, ser um salvo implica: acordei, abri os meus olhos e falo, Deus, me ajuda a enfrentar o meu dia, as minhas batalhas, me ajuda a ter um sucesso das minhas realizações. E isso revela mais uma fé, ou aponta para um sentimento em que Deus, eu creio em um Deus que tem que me ajudar, é um Deus que está ao meu serviço para fazer o que eu quero. Será que ser salvo realmente é isso? A gente crê num Deus que faz o que eu quero, que está ao meu serviço para que eu realize as coisas durante o dia? Será que o meu coração, como um salvo, tem encontrado a verdadeira redenção e a libertação? Quais são os valores que mostram que eu realmente sou um salvo? O que eu entendo por ser um patriota, patriotismo, nacionalidade, política, governo, família, religião? Será que a minha crença como um salvo alcança todas essas dimensões da vida? Essa reflexão mostra para a gente, expresso nos textos lidos hoje, que a gente pode simplesmente ou perfeitamente estar num grupo que professa uma fé, mas com as atitudes mostra que a gente realmente não acredita em nada disso. Existe um ateísmo cristão, que a gente professa que é cristão com a boca, mas as atitudes revelam que a gente não crê em Deus de fato. Crê no sentido de crer com compromissos de vida e morte, e que nós somos totalmente rendidos à vontade desse Deus, e não o inverso, a gente quer render a Deus a nossa vontade. O primeiro texto mostra uma trajetória de uma família, gente. O texto do Velho Testamento, que a gente leu aqui, 1 Samuel, capítulo 8, do versículo 4 ao 20. É a história da família de Israel, família de Abraão, o povo de Israel. Povo que leva na sua mão a semente da promessa de que Deus traria a solução do mundo. Esse povo que foi liberto por Deus lá do Egito, da escravidão de Faraó e dos poderes malignos que governavam o Egito.
Deus tira o seu povo com mão poderosa. Essa família, que era um bando de escravos, conduz eles durante 40 anos, mesmo sofrendo dores. A gente sabe toda a história da peregrinação no deserto. Esse povo alcança a terra prometida. Deus cumpre as suas promessas, apesar do povo rebelde, obstinado, teimoso, murmurador. Deus cumpre todas as suas promessas. Esse povo agora se torna uma nação, e uma nação em que cada um fazia o que queria, porque não existia um rei em Israel, e o fato de cada um fazer o que quer, porque não tem uma autoridade para se submeter, revela um caos em que a nação bendita, essa é a nação bendita, gente, a família de Abraão, em que todas as famílias do mundo seriam benditas, mais parecia, ou até estava pior do que os ímpios, os gentios, do que era o projeto esperado para a vida dessa nação. Essa nação se torna governada por juízes, e Samuel é o último juiz. E a gente lê a história dos juízes, né? O povo estava sendo oprimido por uma nação estrangeira, porque se afastava de Deus, porque se afastava do propósito de Deus. Deus mandou eles ir lá e conquistar aquela terra e dizimar alguns povos ali, e simplesmente eles começaram a fazer alianças com esses povos, se distanciaram dos mandamentos do Senhor, da lei de Deus. Cada um fazia o que queria. Deus ia lá, oprimia com um inimigo. De repente, esse povo se arrependia, clamava ao Senhor. Deus levantava uma liderança para combater esses adversários, trazer o povo para um momento de vitória, de libertação. Passava uma geração, acontecia tudo de novo, um momento cíclico. Esse é o livro dos Juízes, né? Mostrando o que acontecia quando não existia rei em Israel. O livro de Samuel mostra quando a nação muda esse status político, de ser só uma nação, uma grande nação, que era governada por lideranças, para virar uma monarquia. Mas isso acontece a duras custas. Eu preguei aqui esse ano um texto de Samuel que faz uma virada na nação, quando a família de Eli, o sumo sacerdote, é extirpada do reino. Deus rejeita essa família, porque eles estão fazendo pouco caso de Deus, estão profanando os sacrifícios, estão profanando a casa de Deus. Deus rejeita essa família e aceita Samuel, uma criança, para ser o seu oráculo. O texto, inclusive, lá em 1 Samuel capítulo 3, fala que era difícil escutar a voz de Deus por causa dessa família. A família que deveria levar a nação e conduzir para Deus, estava levando a nação para a ruína. Então Samuel é levantado por Deus para ser alguém da parte de Deus, para conduzir e liderar a nação, esse último juiz. E olha que coisa diferente acontece no ministério de Samuel. Se a gente pegar aqui o capítulo 7, que antecede esse texto aqui, Samuel, como um grande líder dessa nação, derrota os adversários, não entregando uma espada para esse povo ir lá matar os seus adversários, mas oferecendo sacrifícios a Deus, mostrando que Deus mais uma vez cumpre as suas promessas, quando Deus prometeu que Ele derrotaria os inimigos de Israel. Os filisteus, quando estão chegando no campo de batalha, eles veem Samuel oferecendo sacrifícios a Deus e começam a escutar uma voz poderosa como estrondo de trovão, saem em retirada. E o que acontece é que o povo de Israel simplesmente sai só para derrotar e matar os seus adversários. Eles não tiveram reação nenhuma, os filisteus não tiveram condição nenhuma de batalha. O que tomou o coração deles foi medo, pavor, pânico, e o que eles conseguiram foi uma derrota. Isso bastaria para que aquela geração de israelitas pudesse crer no Deus Todo-Poderoso, o Senhor que governava através das lideranças. Mas o que acontece é que Samuel agora ficou ultrapassado, deixou de ser alguém funcional, e até porque os seus filhos começaram a repetir um modelo antigo, se tornarem pessoas terríveis, pessoas más. A família de Samuel também, gente, foi de filhos perversos. Uma vez eu estava conversando com uma amiga e ela falou: nossa, que Samuel, a vida de Samuel nasceu de forma milagrosa e tal, e Deus fez isso e aquilo. Eu falei assim: tá, mas você não terminou a história. Os filhos de Samuel também foram filhos ruins. E aí o povo está vendo que parece que servir a Deus não vale mais nada, porque de repente está tudo bem, daqui a pouco está tudo mal. E eles começam a observar os povos ao seu redor e fazer comparações. Olha só como que os outros povos estão tendo sucesso. Olha só como os outros povos estão tendo prosperidade. Olha só como o nosso território está vulnerável. Porque o que os israelitas daquela época, já uma nação estabelecida na terra, estavam olhando era como que a política mundial estava funcionando,
olha como a economia mundial estava funcionando, olha como o poderio bélico dos outros era maior, eles tinham mais armas mais poderosas, e a gente não passava de uma nação que ainda não tinha uma identidade nacional, nem militar própria. O que eles queriam, na verdade, era que houvesse um guerreiro para liderar a nação, para defender o seu território e até conquistar mais território. Ter mais, olha só, gente, pensamento idólatra, ter mais para poder consumir mais, para ter mais poder, para poder matar mais, para poder oprimir mais, conforme as outras nações eram. O que eles observavam como modelo de sucesso das outras nações era um modelo de sucesso baseado na idolatria dos outros povos, contrariando todo o chamado de Israel para ser o povo especial de Deus na terra. Quando Deus livra o povo do Egito, Deus está derrotando não só a política de Faraó escravagista, não só a opressão injusta social, Deus está derrotando os poderes malignos que governam através de Faraó. No pensamento de um judeu antigo, por trás de um grande soberano sempre tinha uma entidade espiritual, levando o coração caído daquele soberano a se rebelar contra Deus, oferecer mais opressão, mais injustiça, mais sanguinolência, mais apropriação do que não é seu, e tudo que Israel está querendo é ser aquilo, sem entender que aquelas nações eram governadas por demônios. Israel não entendeu que ao rejeitar o governo de Deus, estava aceitando um modelo demoníaco, diabólico e maligno das nações. Essa primeira leitura vai mostrar para a gente que a grande nação, a família de Abraão, essa família que deveria espelhar para o mundo o padrão de Deus, deveria ser um instrumento de Deus para a redenção das nações para o mundo. O mundo ia conhecer o Deus Todo-Poderoso através de Israel, mas eles queriam aderir ao padrão do mundo e ser governado por demônios, sem saber o que estava acontecendo. A nação bendita, liberta, que ignorou o governo abnegado, fiel, leal, amoroso de Deus, para desejar um modelo do governo próspero, mas corrupto, idólatra, maligno, diabólico do mundo. E a gente sabe nas Escrituras, o mundo jaz no maligno. Não adiantou as advertências do profeta falando, gente, vocês não sabem o que vocês estão querendo. Quando vocês querem um rei, vocês estão querendo algo que vai vir de negativo. Vocês vão ter o que quiserem, mas vão ter também o que vocês não querem. Vai vir imposto, vai vir o rei levando os filhos de vocês para a guerra, derramando o sangue de vocês, se apropriando da propriedade de vocês para dar a outros. A politicagem vai corromper a sociedade. E o povo, não, mas a gente quer mesmo um rei. É isso que a gente quer mesmo, a gente quer ser que nem os outros povos. Porque, afinal de contas, o modelo do sacerdócio está falido. O que a gente precisa é de um rei que nem as outras nações. Afinal, olha só como as outras nações têm sucesso econômico, financeiro, militar. A gente nem tem. Lá na fronteira com os filisteus, direto eles passam para cá, levam os nossos rebanhos, levam as nossas colheitas. O que a gente quer é um rei para nos governar e lutar as nossas batalhas. Eles não queriam viver o projeto de Deus para a vida deles. Porque ser um povo de Deus e a família de Abraão não é ter um Deus para fazer o que eu quero, mas é ter um Deus que me liberte para fazer o que Ele quer. Esse era o projeto de Deus para Israel, e esse é o chamado de Deus para o seu povo, para que o mundo deixe de olhar para si e possa olhar para Deus e fazer a vontade de Deus. A nossa vida tem que ser esse testemunho do amor fiel e leal de Deus, mas também cheio de abnegação, onde eu abro mão da minha vontade, dos meus projetos para viver o que Deus quer. Essa leitura do Primeiro Testamento mostra que o povo quis algo diabólico, demoníaco. E quando os anos vão passando, a gente conhece o que acontece com os reis, reis após reis, mesmo os reis da família de Davi, onde Deus faz um pacto perpétuo de ter o trono davídico. Os filhos de Davi vão se corrompendo, os outros reis do rei do norte vão se corrompendo, um após um fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Chega até Acabe, né? E Acabe, os reis antes de Acabe falam assim, esse fez conforme Jeroboão, seu pai. Quando chega em Acabe, fala assim, Acabe fez pior que Jeroboão.
Acabe tornou a adoração a Baal a adoração oficial da nação israelita. Quando a gente passa para o texto do Novo Testamento, a gente vê que esse povo ainda continua com o mesmo coração obstinado, querendo um rei para si, para que governe sobre eles e lute as suas batalhas. Eles estão olhando para a política mundial, como Roma tem sido uma potência mundial, mas vai chegar um Messias, aquele que vai pisar na cabeça de Roma. É isso que eles pensavam. Eles olhavam para as riquezas das nações ao seu redor, inclusive Roma também, que era uma nação rica, e falavam assim: o Messias vai chegar e vocês estão enrolados. O que a gente vê no domingo de Ramos, as pessoas falando: bendito aquele que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Eles estão falando para Roma e não para o coração deles, idólatra. Falando para Roma: Roma, está chegando a hora de vocês verem o que vai ser o resultado. Chegou o Messias, o rei guerreiro, mas o coração deles está totalmente equivocado. Esse não é o projeto de Deus para a vida deles. Talvez tenha passado desapercebido, como passa para a gente, passou para Israel antigo e para Israel na época de Jesus, que as nossas lutas alcançam um campo de batalha para além das nossas vistas. Nós estamos envolvidos, na verdade, numa batalha espiritual, uma guerra espiritual, onde o príncipe desse mundo se rebelou contra Deus e contra o seu povo, e quer levar a humanidade a seguir o seu caminho de rebeldia. Não se trata de política mundial, não se trata de governos, as estruturas sociais, se trata de como esse mundo, manchado pelo pecado e amaldiçoado pelo pecado, está sob o domínio de Satanás, e como nós, o povo de Deus, é chamado para viver uma nova realidade, uma realidade de povo liberto, não para fazer Deus refém das nossas vontades, mas para que a nossa vontade seja a satisfação do projeto de Deus, a vida de Deus. A nossa libertação é a libertação para servir a Deus, do jeito que Ele quer. No texto do Novo Testamento, a gente vai se enquadrar em um momento em que todas essas estruturas que as pessoas estão olhando no mundo material, no mundo em que a gente convive, na verdade está refletindo algo do domínio de Satanás, e como que Jesus é um enviado de Deus, o rei prometido que não deixa o seu povo na mão. O rei que as pessoas deveriam desejar estava na frente deles. O Evangelho começa com uma grande mensagem de boas novas: é chegado o reino de Deus. E essa reflexão traz para a gente uma grande advertência: reino não é território, reino não é nome de nação. O reino de Deus não tem nada a ver com sangue. O reino de Deus é onde a vontade de Deus ela é atendida, é executada, é exercida, onde os poderes do mal ganham o seu fim, porque o povo de Deus liberto tem poder para falar não para o pecado, tem poder para falar não para si mesmo e não viver escravo da vontade. O tempo é chegado, como está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 5, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. O reino de Deus chama a gente a um momento de mudança, de arrependimento e de crença. Não crê em nós mesmos, não crê nos governos, não crê nas pessoas, mas crê no Deus que está conosco, tem poder para governar a nossa vida, lutar as nossas batalhas e vencer os nossos adversários. Um rei que é justo, um rei que nos liberta para fazer a vontade de Deus. Jesus, após o batismo, ele é levado para o deserto para ser tentado por Satanás. Gente, o tema está exposto, existe uma guerra, uma batalha espiritual. O diabo se opõe a Deus e Jesus é enviado para vencer os poderes malignos que está corrompendo até o povo santo. De Samuel até a época de Jesus se passaram 1000 anos e o povo continuava na mesma toada. A gente precisa de um rei. A gente precisa da derrota do povo que está dominando sobre nós. A derrota dos gentios e dos idólatras. Bom, Jesus começa falando, o Evangelho começa falando de um momento na trajetória de Jesus, que ele começa a exercer seu ministério. E o primeiro lugar que ele vai ministrar é numa sinagoga. Quem está lá esperando Jesus na sinagoga? Quem é que está, gente, lá na sinagoga, camuflado, encruado, fazendo o teatrinho dele sem as pessoas perceber? É Satanás. Jesus é tentado por Satanás, Jesus vence após a tentação. Jesus vai pregar na sinagoga. Jesus não está indo pregar no templo pagão de Zeus, de Afrodite. Jesus está indo pregar na sinagoga.
onde o povo de Deus está reunido, e lá se manifesta um demônio. E os doutores da lei, os sacerdotes, aquela galera toda lá de importância, não conseguem expulsar. E, na verdade, o demônio está querendo atrapalhar o ministério de Jesus, querendo revelar Jesus antes da hora, sem que a obra de Jesus fosse completa, a obra da cruz. E quando Jesus lida com essa situação, a primeira coisa que ele fala é: cala-te, cala Satanás. Satanás agora é mais uma vez derrotado por Jesus, tem a sua voz cessada, está no poder de Jesus, o fim da voz dos nossos adversários. Esse demônio ele é expulso caladinho, não tem poder de nada. Na presença de Jesus, os demônios se calam. Portanto, gente, não se trata de somente política externa, de poderes militares, de crenças religiosas ou das estruturas familiares. O inimigo está suscitando o coração caído e pecaminoso de cada homem para a grande rebelião contra Deus. São os políticos, são as pessoas imbuídas de autoridade, são pessoas trabalhadoras comuns, empresários, funcionários públicos, até sacerdotes e até familiares. Todas essas pessoas têm em si a mancha do pecado, a marca da queda que precisa de redenção e de libertação. Todas as pessoas têm uma fraqueza que Satanás se aproveita para poder tramar sua grande rebelião contra Deus. E ele sabe que está derrotado, e nós devemos saber também da derrota dele, para que a gente possa viver uma vida liberta e vitoriosa. O Evangelho nos mostra espíritos imundos em cada estrutura da sociedade. Está nos governos. Herodes. Quem foi Herodes, gente? Alguém que mandou matar as criancinhas. Depois a descendência dele manda matar Jesus também. Quem lava as mãos é o pagão, né? Mas ele também autoriza o sacrifício do Santo de Deus, o próprio Deus encarnado. Satanás estava lá nos governos. Está nas instituições religiosas. Fariseus e saduceus a todo tempo estavam falando que Jesus só fazia os milagres porque tinha demônio. Expulsava demônio porque tinha demônio. Atribuíam a obra de Deus, atribuíam o poder de Deus a Satanás e seus demônios, essas pessoas que deveriam reconhecer quem Deus era. Deus estava na frente deles como uma pessoa, e a todo tempo eles estavam falando: esse não é Deus, esse é Satanás. Não creiam nele, estavam se opondo também a Jesus. Satanás estava também nas instituições, nas estruturas religiosas da nação. E o texto de hoje começa mostrando que a oposição também está numa estrutura muito idolatrada nossa, dos nossos dias. A célula máter da sociedade, a família, é a família de Jesus que introduz a oposição ao ministério de Jesus. E a gente é chamado para uma reflexão: será que nós estamos concebendo família corretamente, ou família tem se tornado um ídolo para a gente? Os nossos vínculos sanguíneos são importantes, são sagrados, mas eles não podem suplantar a verdade de Deus. A gente não pode passar pano porque é nosso parente. A gente não pode deixar de exortar porque é nosso sangue. A gente não pode deixar de fazer justiça porque vai sujar o nome da minha família. Tantas outras tragédias têm acontecido na nossa sociedade por causa de família. Essa semana a gente tem acompanhado os noticiários, aquela família do norte lá, da Sinhazinha, do boi lá, né, boi garantido. Uma família que tinha fama, status, beleza na sociedade, mas que a gente vê escrava de Satanás. Envolvida numa religião de ritual, envolvendo droga, envolvendo tantas coisas, que levou à morte uma pessoa, a mãe filmando os filhos no momento de transe por causa de drogas, e achando que isso se tratava de uma religião. Gente, é a família. Tantas outras tragédias a gente pode ver que acontecem durante a semana, envolvendo família, e como que as pessoas têm se degradado em nome de família, ou em nome de poder, ou em nome de governo, em nome de segurança, em nome de política. Tudo isso é porque Satanás tem encontrado no coração humano uma fraqueza, uma sede de poder, de que até Deus tem que se render à minha vontade. Até Deus tem que me ajudar a fazer o que eu quero. O texto começa falando para a gente que a família de Jesus chegou porque escutou que Jesus estava tendo
uma certa notoriedade. O ministério de Jesus estava trazendo muito tumulto social. E essa família de Jesus chega para tentar interromper Jesus de fazer o que ele fazia. Em nome da família, eles estavam se opondo e falavam assim, ele está, como é que o texto fala aqui? Ele está incontrolável. Em outras palavras, ele pode estar sendo atormentado por demônios também. A família de Jesus não acreditava no seu ministério. E Mateus já deve ter falado aqui muitas vezes sobre o sanduíche, né? O evangelista Marcos, ele tem essa mania de pegar uma história, colocar uma outra no meio dela e aí terminar com o fim da primeira história. Então, o texto começa falando de família, como que a família de Jesus estava intencionada em interromper o ministério de Jesus. E aí vem aquela situação que Jesus entra numa casa e a multidão está ali alvoroçada, querendo que Jesus faça o que eles querem. O que eles queriam? Curas, milagres, libertação de demônios. E não importa a vida de Jesus. Jesus, um ser humano, não tinha nem condição de comer, porque a multidão estava lá alvoroçada. E, de repente, da família, nós somos apresentados aos interesses da sociedade. Uma sociedade caída, que quer que Deus faça o que eles querem. Como o texto de Samuel, uma sociedade que queria um rei para governar eles e queria enfiar na goela de Deus, nos dê um rei. Está vendo como que o coração humano, ele está sempre buscando se opor a Deus ou tentar torcer Deus para fazer a sua vontade. E quando esse Deus não faz a vontade deles, esse Deus não é Deus não, esse Deus é um demônio. A gente é capaz de confundir a ação de Deus, mesmo quando nós estamos sofrendo, mesmo quando nós temos adversidade, mesmo quando nós estamos em tribulação, com a atitude de Satanás. Parece que Satanás tem mais poder na nossa vida do que o próprio Deus. Deus é soberano para fazer o que eu quero, mas Ele não é soberano para me colocar num momento de dor e fazer a minha fé ser aperfeiçoada. Será que Deus é soberano para ir lá derrotar os meus inimigos, mas não é soberano para destruir as estruturas corruptas que tem no meu coração, idólatras? Meus irmãos, até a dor e o sofrimento são instrumentos na mão de um Deus poderoso para quebrantar o nosso ser, fazer a gente enxergar coisas que a gente não consegue enxergar dentro de nós, para aperfeiçoar a nossa fé e fazer a gente instrumentos dele. O que Deus faz através da dor e do sofrimento é quebrar a gente, para que a gente seja instrumento dele, em vez de tentar fazer Deus o nosso Senhor, o nosso servo, né? A sociedade tinha esses interesses pessoais. Não importa o que Jesus estava passando como ser humano, fome ou necessidade, não podia nem sequer ir ao banheiro. Já pensou? Um pregador, um grande conferencista está no meio de uma multidão apertando ele, não tem condição nem de fazer um lanchinho, nem de ir ao banheiro, porque essa sociedade está interessada em atender os seus desejos. O texto também enfatiza o poder religioso com toda a sua sabedoria, caída, manipulada por Satanás. Os saduceus eram os doutores da lei, conheciam pessoas esmeradas em conhecer a lei de Deus, para trazer uma revelação de qual era a vontade de Deus para o povo comum. Os fariseus, aqueles que eram detentores de um padrão de vida santo, da moralidade, deveriam levar o povo a ser mais santo, mas na verdade eles estavam sendo hipócritas, mentirosos, e a todo tempo confrontando Jesus e levando o povo a acreditar que Jesus na verdade é enviado de Belzebu, ou Belial, em algumas outras traduções. Sabe o que quer dizer Belzebu? Algumas traduções, alguns estudiosos vão dizer que é Senhor das moradas. E olha como o Marcos está fazendo um trocadilho de palavras aqui. Jesus chegou na casa de alguém. E aí as pessoas, os poderosos, estão falando que Jesus tem dentro dele o Senhor das moradas, um demônio. Que ele está a serviço do príncipe dos demônios, Satanás. E esses poderosos recebem de Jesus uma grande resposta. E Jesus não vem afrontando eles, falando, quem tem demônio é vocês. Em alguns outros evangelhos, Jesus fala assim, vocês têm por pai a Satanás, não é Abraão não. Mas nesse momento aqui, Jesus não afrontou a fala deles com ódio. Jesus simplesmente contou uma história para falar assim, gente, eu acho que existe um equívoco aí na fala de vocês. Como que demônio expulsa demônio? Será que vocês não estão vendo que tem erro no pensamento e na fala de vocês? Porque um reino, se estiver dividido, lutando contra si próprio, ele só vai caminhar para a extinção.
vocês podem até estar falando uma coisa verdadeira, que o reino das trevas vai cair em extinção. Ele está derrotado e ele vai ser exterminado. Mas não é desse jeito não que vocês estão falando. Uma casa dividida não subsiste. Mais um trocadilho com casa. Jesus está numa casa onde as pessoas não deixam ele fazer o que ele precisa. Os poderosos estão falando que Jesus está a serviço do Senhor das moradas, um demônio. E Jesus está falando assim, uma casa que está dividida, a casa de Israel, que sempre esteve em divisão, reino do norte, reino do sul, pessoas piedosas e pessoas impiedosas, não pode subsistir. Tudo que eles queriam como vitória não era possível porque essa casa estava dividida. Pessoas que seguiam a Jesus e criam no seu evangelho, e pessoas que se opunham a Jesus e falavam que ele estava a serviço de demônios. E aí Jesus vai falar mais uma outra parábola. Esse é o miolo do sanduíche da história, né? E olha só o que Jesus revela para a gente. Existe uma morada que tem um homem forte, que tem as suas posses, e ninguém pode ir lá tomar as posses desse homem forte se não for um outro homem mais forte para amarrar ele. E o que Jesus está falando aqui? A morada de um homem forte. Quem é o Senhor das moradas? Está falando de Satanás, não é? Então, o mundo jaz do maligno. O entendimento bíblico é esse. O mundo é esse lugar onde o sistema opressor que se opõe a Deus, Satanás está dominando, levando as pessoas a se rebelar contra Deus. Gente, o diabo existe. E o diabo é forte. E nós, sem Deus, pessoas humanas, não podemos lutar contra as armas de Satanás. Os nossos esforços podem ser totalmente úteis contra as mentiras de Satanás, contra as injustiças, as artimanhas ardilosas, as corrupções que ele coloca no nosso coração, as conversinhas que ele vai soprando no nosso ouvido. Sem Deus e sem a verdade de Deus, o Espírito de Deus, nós seremos incapazes de vencer essa batalha. Não tem condições. E nós estamos envolvidos em uma guerra espiritual que, sem Deus, nós somos só escravos desse Senhor que governa o mundo, ou seja, o sistema que opera nesse mundo. E Jesus agora se apresenta como o homem mais forte, que amarra o homem forte. E vai resgatar as posses desse homem, roubar desse homem. Quem é Satanás? Jesus é o homem mais forte que amarra o adversário e resgata da posse dele aqueles que estão em cadeia, aqueles que estão sendo oprimidos, aqueles que estão sendo enganados, aqueles que estão sendo levados à corrupção moral e espiritual. Sem Deus, os nossos olhos estão tapados, os nossos ouvidos estão tapados, nós não conseguimos ver, nós não conseguimos ouvir, como o apóstolo Paulo fala, o espírito desse mundo cegou o entendimento das pessoas, para que não pudessem compreender as verdades do Evangelho. O texto vai nos exortar também, gente, que se a gente começa a atribuir as obras de Jesus a Satanás, o poder de Deus a Satanás, isso se constitui algo imperdoável. Não porque não tenha poder nenhum, mas enquanto houver no coração humano essa resistência, essa oposição obstinada contra Deus, sempre atribuindo a obra de Deus a Satanás, sem se arrepender, sem voltar, não haverá perdão. Não haverá perdão para o coração que se opõe a Deus e continua se opondo obstinadamente, que rejeita a salvação de Deus, do homem mais forte que amarra Satanás, para continuar escravo de Satanás. E quem vai livrar a gente de nós mesmos, da vontade, do desejo, da corrupção, da vontade de se dar bem a qualquer custo, de olhar o mundo à nossa volta e falar assim, olha só como que é melhor eu ser aquilo do que ser o que Deus projetou para eu ser. Olha só como é melhor servir em outra religião. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa e eu falei, né? Olha só como que é difícil a gente lidar só com discurso religioso. Se uma pessoa começa a servir ao candomblé, à umbanda, ele chega lá, está lá o Exu, está lá a pombagira, não estou nomeando como demônios, lá tem os espíritos lá, prontos para atender e falar com eles. E esses espíritos não querem saber se o que está sendo pedido está certo ou errado, ele só vai dar o preço para poder realizar o que você quer. Mas ele está lá. Agora, um cristão ele é chamado para vir, não para exigir nada de Deus, mas primeiro para se arrepender, para confessar os seus pecados, para se render à vontade de Deus, que está expressa aqui, na Bíblia Sagrada.
não tem assim um contato imediato com Deus. Nós temos a mediação com Deus por meio do Espírito Santo. Por meio do Espírito Santo, nós podemos receber a Deus, ver Deus e conhecer Jesus, como nós temos estudado no Credo. Vocês estão acompanhando aí o estudo do Credo? O Espírito Santo nos faz conhecer Jesus, e Jesus nos convida a receber Deus como Pai. É tudo uma mediação, não tem nada imediato. A nossa fé depende de uma crença que a gente não vai pegar, não vai tocar. A gente não vai ter coisas imediatas. A nossa vontade não é uma moeda no jogo. O que está em xeque é o quanto eu me submeto a Deus, ao seu governo, ao seu senhorio, o quanto eu atribuo a minha vida, a minha condição de salvo a um Deus que me libertou para fazer o que Ele quer, não para que eu possa abrir os meus olhos toda manhã e obrigar a Deus a fazer o que eu quero, porque eu professo uma fé mentirosa, muitas vezes. E o texto encerra com a família novamente. Lembra? O sanduíche começa com família e se encerra com família. A família agora está do lado de fora da casa. E as pessoas falam assim: Jesus, tua família está aí, tua mãe, teus irmãos. Não quero entrar na polêmica aqui se é irmão de sangue ou não. Existe uma estrutura familiar com vínculos sanguíneos, exigindo a presença de Jesus, para, na verdade, interromper a obra de Jesus e o que Ele estava fazendo dentro daquela casa. E aí Jesus fala assim: quem é minha família? Quem é família para você, gente? É só sangue? Família é o nome que você carrega. Jesus dá uma resposta imediata para eles: a minha família são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. A minha família é onde Deus está sendo glorificado. A minha família é onde o reino de Deus agora se faz presente, porque Deus é quem deve governar e lutar as nossas batalhas, enfrentar o nosso adversário, amarrar aquele que é forte, porque a gente não dá conta, porque Jesus é o enviado de Deus, o homem mais forte, para vencer as nossas batalhas. A família de Jesus é aquele que faz a vontade de Deus, o Pai Todo-Poderoso, e essa verdade não mudou. A gente não pode passar pano para a família porque é sangue, porque é nome, porque nasceu de parente. Continua errado, continua pecador, continua necessitado de justiça. Lógico, tem que ser alvo do nosso respeito, do nosso amor e tantas outras coisas. Essa semana eu tive presente na casa de alguns irmãos, e aí eu falei assim: como eu sou feliz de pertencer a essa família, Igreja Anglicana de Brasília, estar com vocês, como Deus tratou a minha vida e curou, presente aqui nessa família. Isso é a família de Deus, a verdadeira família. Porque se algum dia minha família, minha esposa me rejeitar, meus pais, meus irmãos, essa continua sendo a minha família. E tantas outras famílias podem ter seus problemas familiares, suas rejeições. E aí essas pessoas serão consoladas pela família de Deus, porque aqui elas encontrarão aquele que é mais forte, o homem mais forte que amarra Satanás. E encontrarão pessoas que estão em sintonia, independente do nome, do sangue, da nacionalidade, mas estão ligadas na vontade de Deus, esperando o dia da grande redenção, que os céus vão descer e nós seremos uma grande nação da família de Deus. Deus iniciou um grande reino, meu povo. E esse reino vai ser concluído no fim de todas as coisas. O plano de Deus não foi frustrado, nem quando o povo exigia um reinado diabólico, satânico. Deus, com seu amor leal e fiel, continuou cuidando do povo israelita. Lógico, a história deles mostra que eles colheram os frutos amargos de tanta rebeldia, de tanta oposição contra Deus, mas Deus ainda estava lá com a mão graciosa, cuidadosa, amorosa e misericordiosa sobre o seu povo, porque Deus é fiel e Ele não muda. Ainda no tempo de Jesus, as pessoas estavam atribuindo o poder de Jesus e o poder de Deus a Satanás. Jesus continuou fiel e leal à sua missão e foi até a morte de cruz, para nos redimir e nos salvar de todas as nossas iniquidades, das prisões malignas e diabólicas que tentam nos amarrar, tentam nos aprisionar nesse mundo tenebroso, caído, injusto. Nós agora, de fato, pelo poder de Jesus, somos libertos
para ir a este mundo e fazer a vontade de Deus, para ser esse expoente da família bendita, não só a família de Abraão de sangue, mas pela fé, a família de Deus, o novo povo de Deus, a nova humanidade. Os nossos esforços, embora úteis, são inevitavelmente distorcidos e pecaminosos. Mas assim como Deus não abandonou Israel pecador, assim também o verdadeiro rei não abandonará nenhum que anseie e trabalhe pelo seu reino. As leituras de hoje nos convidam a refletir a nossa condição de salvo. E eu comecei perguntando, você já se sentiu um salvo hoje? Por que você se sentiu um salvo? Jesus nos mostra que ser salvo é ser liberto para fazer a vontade de Deus. Mais do que pedir ajuda para Deus, para começar a nossa luta diária todos os dias, levantar e falar, mais um dia de labuta, me ajuda Deus. É acordar com a certeza de que estamos sob o cuidado do cuidadoso governo do homem mais forte, que amarra o outro forte, aprisiona e nos liberta. Podemos abrir os olhos todas as manhãs e desfrutar da liberdade conquistada por Cristo, testemunhar que estamos experimentando a cada instante do dia a vitória de Deus sobre Satanás e sobre os seus anjos, seus seguidores. Somos livres para fazer a vontade de Deus e para pertencer a Ele. Temos um lugar de pertencimento que supera todos os nossos vínculos, sanguíneos e afetivos. Nós somos a família de Deus e estamos sob os seus cuidados. Essa é a maravilha da obra de Jesus na cruz. Essa é a maravilha de ser família de Deus. Como que estão as pessoas ao seu redor? Você já falou com alguém essa semana que precisou de receber um consolo da parte de Deus? Porque esse é o projeto de Deus para a vida do seu povo, ser luz onde há trevas, ser a mensagem de paz e libertação onde as emoções estão escravizadas, onde as tensões, as depressões, as ansiedades e todas as outras coisas estão levando pessoas a se desumanizarem cada vez mais. Outro dia, conversando com uma pessoa, está arruinada financeiramente, está arruinada no casamento, está arruinada profissionalmente. A sua vida é uma ruína só, está distante do Senhor. E ela falava para mim assim, eu acho que eu mereço, é isso mesmo. Ela se entregou para a escravidão do homem forte. E ela precisa escutar que existe um homem mais forte, que não vai dar uma arma na mão dela para ela batalhar, mas que vai batalhar as suas batalhas. Que essa verdade preencha os nossos corações e nos leve em missão para levar as boas novas do Evangelho. O nosso Deus governa sobre nós como mão poderosa e nós podemos testemunhar essa bondade. Vamos orar? Pai poderoso, nós te damos graças, porque em nós não há mérito algum, Senhor, nem condições alguma de ser vitorioso e viver uma vida iluminada em nós mesmos. Em nós há trevas, há podridão, há pecado. Deus, e sem o Senhor nós somos escravos do pecado de Satanás. Existe, Pai, uma batalha espiritual sendo travada, Senhor. E nós pedimos, ó Pai, que a Tua graça sobre nós, o Teu poder sobre nós, revele para esse mundo como nós estamos sob o cuidado do homem mais forte, que é o Senhor Jesus Cristo. Que o nosso adversário já está amarrado e derrotado, e o Senhor nos resgatou da mão dele, Senhor. E que a nossa vida agora expresse o testemunho da liberdade. A liberdade de poder fazer a Tua vontade, Senhor. A liberdade de testemunhar o Teu favor e a Tua graça. Que vale a pena estar sob os Teus cuidados, mesmo quando o mal bate à minha porta, quando a gente sofre, quando a gente está em tribulação. Nós podemos acordar todos os dias e falar assim, esse dia está nas mãos daquele que é o mais forte. Deus, que essa confiança inabalável esteja sempre presente no nosso coração.